Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Sónia Silva, aquilo que me apraz dizer da questão que me fez sobre a resposta que o Governo Regional deu às bolsas de estudo e à alteração do regulamento de atribuição, parece-me claro que nós somos das pessoas, e por muito que isto incomode a oposição, que cumprimos aquilo que prometemos. Nós tínhamos estas promessas já plasmadas no Orçamento de 2021 e tínhamos, acima de tudo, a resposta clara de um tempo em que a pandemia exigia criatividade, num tempo difícil, num tempo em que as famílias precisavam deste apoio. É importante não esquecermos que a pandemia que a todos nos assolou atingiu mais uns do que outros. Atingiram diversos agregados familiares, as pessoas da classe média, pessoas que perderam rendimentos em resposta daquilo que foi a necessidade de mitigação das medidas de combate e prevenção à Covid-19. E, naturalmente, que esta resposta é o cumprimento cabal daquilo que é um compromisso de quem não se esquece das gerações mais novas e de quem, acima de tudo, vê nestas o potencial de crescimento e desenvolvimento para a autonomia que sempre e que nos últimos 40 anos tem feito e tem desenvolvido. Por isso é que se investiu, e eu não queria ser exaustivo quanto a essa matéria, mas por isso é que se investiu nas escolas básicas em cada freguesia, primeiro ciclo em cada freguesia, nas escolas secundárias em cada concelho, no investimento e na dotação e capacitação dos nossos jovens, quer no ingresso no mercado de trabalho e na diferenciação das respostas, porque a verdade é que em matérias de educação, à medida que os nossos educandos vão sendo cada vez mais qualificados, a exigência de respostas e da sua inserção no mercado de trabalho exige também uma resposta diferenciada. Por isso é que este ano, inclusivamente em matérias de emprego, se criaram medidas exemplares como o Programa de Desenvolvimento de Apoio aos Jovens Empreendedores, nomeadamente que estão em situação de desemprego, ou o Programa Ingresso, que faz a ligação entre a Universidade da Madeira e as empresas do setor privado. Se aumentaram e se majoraram as experiências de trabalho e de integração no mercado de trabalho, até porque é importante. Às vezes a oposição faz tábua rasa disto, mas muitas destas respostas possibilitaram, já hoje em dados e os últimos dados estatísticos, que 52% dos novos empregos se criaram a partir destas empresas. Portanto, se nós não tivéssemos esta resposta, se nós não tivéssemos criado estas pontes, se calhar, não digo todos, mas muitos destes empregos não se criavam. E, portanto, é o sinal que estamos no rumo certo a concretizar as políticas que vão de encontro, ou vão ao encontro desta resposta, desta necessidade de integração dos mais jovens. E respondendo ao Sr. Deputado Nuno Maciel, relativamente ao Orçamento de Estado, ainda é muito cedo, ou muito prematuro, uma vez que fomos brindados com a sua entrega às 20 para a meia-noite do dia de segunda-feira e que ainda ontem foi um dia exaustivo nas respostas que este novo orçamento pretende dar. Eu citava um ilustre conhecido da bancada da oposição, do Partido Socialista, Ricardo Cabral, que era o seu coordenador político para as áreas económicas, que veio dizer que este orçamento não passa de uma operação de cosmética em que o Governo tenta lavar a cara com o desagravamento fiscal, mas que na prática fica tudo na mesma. E dizendo isto, e passando para aquilo que é a dimensão do plano, nomeadamente o investimento no ensino superior público e do ensino superior em Portugal, dizer-lhe que, Sr. Deputado, isto é mais do mesmo, que é nada. Nós, infelizmente, tivemos muitos portugueses no último ano e meio em layoff, fruto da pandemia Covid-19, mas Manuel Leitor está em layoff desde que tomou posse, desde 2019, porque não responde às necessidades de habitação, nomeadamente dos mais jovens, no que diz respeito ao Plano Nacional de Residências de Estudantes. Não responde àquilo que são as necessidades das universidades da Madeira e dos Açores, da majoração específica para aquilo que são o alavancar de outros projetos e de novos projetos. Já tivemos nesta casa, inclusivamente, e nós, recorrentemente, quando falamos destas matérias de educação, falamos da audição ao reitor da Universidade dos Açores, em que muitos tentaram vender que o Governo dos Açores apoiava, mas que na prática apoia menos que o Governo Regional da Madeira. Mas o que é que veio da República? Zero. E a concretização e aquilo que é a visão estratégica do país para o ensino superior nas regiões autónomas prende-se com duas estratégias essenciais. A primeira das quais, dizem eles, criar uma nova Universidade Atlântica. Terminou o seu tempo. Com o polo da Madeira, desmerecendo aqueles que cá estão, desmerecendo aqueles que trabalharam e que têm 30 anos de investigação e docência na Universidade da Madeira. Mas digo-lhe mais, continua a não haver uma resposta no Sub-23. Continua a não haver, pelo menos, a regulamentação do subsídio social de mobilidade da TAP,
da TAP não, mas das companhias aéreas, para os estudantes deslocados, fazendo com que as famílias tenham que adiantar as verbas que têm que adiantar. Portanto, tudo isto é muito pouco, e concluo já, Sr. Presidente, tudo isto é muito pouco, tudo isto é muito triste, este triste fado que o Partido Socialista nos tenta obrigar a ter na República e no ensino superior, porque é uma das matérias das quais dependemos diretamente do Poder Central. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente às questões que me foram colocadas, quando for possível, relativamente às questões que me foram colocadas, aquilo que eu gostaria de frisar é o seguinte. Sr. Deputado Ricardo Lume, o Sr. Deputado Ricardo Lume, que é o defensor dos trabalhadores e do povo, como costuma dizer, também é o maior apoiante da precariedade laboral e da precariedade dos mais jovens. Se não, vejamos, o ano passado, ainda nesta casa, acerca do Orçamento de Estado e noutros programas que participámos em função das funções que aqui desempenhamos, dizia-me que o IRS jovem não podia ser alargado aos jovens da categoria B, não poderia ser estendido por 5 anos, e a verdade é que o Partido Socialista, que chumbou esta proposta da JSD, e inclusivamente subscrita pelos deputados da Madeira, disse que não se podia apoiar os jovens da categoria B porque era alimentar o trabalho precário. Hoje o Orçamento do Estado prevê esse apoio e eu gostava de saber se o Partido Comunista vai votar a favor ou se vai votar contra. Mas eu não fujo às questões que me colocou. E sobre as questões que me colocou, eu tenho-lhe a dizer que temos um trabalho que nos honra no que diz respeito aos transportes públicos da região. Se, em primeiro lugar, nós criámos as vias de acesso para que as pessoas do Porto Muniz, para que as pessoas de Santana, da Calheta, pudessem vir para a Universidade da Madeira estudar, pudessem debater-se de igual para igual com aqueles que estão no ensino superior e que residem no Funchal, ou em Câmara de Lobos, ou em Santa Cruz, criámos também condições para que hoje o preço dessa mobilidade seja mais baixo. Não era assim há tanto tempo que um jovem estudante do Porto Muniz pagava 160 e 170 euros de passe por mês. Hoje paga menos. E sabe o senhor deputado muito bem que, no que se refere à questão da mobilidade terrestre, o concurso internacional resolverá esse problema e que já está lançado e que dentro deste ano letivo ou do próximo ano letivo, no máximo, essa situação poderá estar resolvida. Contudo, o senhor deputado esquece de dizer uma coisa essencial. É que a redução do preço do custo dos passes de um estudante para a classe média, de um filho de uma classe média, se traduz numa poupança de 700 euros anuais do agregado familiar. Isto é quase, ou pouco abaixo, daquilo que é o ordenado médio e, portanto, são medidas como a nossa de apoio aos transportes, de apoio às famílias, que tanto incomoda à esquerda, mas que é panágio da social-democracia. Mas dizer-lhe, senhor deputado, que no que se refere aos manuais escolares, porque respondo-lhe diretamente, penso que o senhor deputado ainda deve estar a fazer as contas das autarquias que perdeu e dos assentos que perdeu, mas ainda ontem o Governo Regional veio anunciar mais 20 milhões no que diz respeito à digitalização do ensino e ao acesso, quer à democratização do acesso aos tablets no ensino secundário e nos outros ciclos de ensino. Portanto, senhor deputado, dizer-se que não está feito, dizer-se que não se tem alternativas, dizer-se que não tem uma resposta que previne ou prevê a equidade entre os escalões dos nossos estudantes, não é enganar, senhor deputado, é responder de forma... Deixe-me acabar, é responder de forma paulatina àquilo que são os desígnios e os compromissos que assumimos para 4 anos. Senhor deputado Lopes da Fonseca, relativamente à questão que me colocou, o ensino superior na região tem sido fustigado pela ausência de estratégia que a República tem. Nós temos na Madeira a única região que trabalha, a título de exemplo, a política do mar verdadeiramente. E, neste sentido, nós temos tido um acréscimo da procura e do incentivo dos nossos estudantes a fixarem-se na região, a virem outros estudantes fixar-se aos cursos da região autónoma da Madeira, nomeadamente no curso de gestão, a título de exemplo, como temos nos cursos ligados à engenharia e informática. E aquilo que nós temos merecido por parte do Estado é mau, que eu vou dizer, peço desculpa aos senhores deputados e aos senhores jornalistas, mas o que temos merecido é desprezo da República. E, portanto, nós temos mais gente, temos mais quadros e aquilo que nos têm para oferecer é desprezo, porque não têm estratégia, não têm visão, nem têm a necessidade da resposta do investimento necessário. Porque, repare, não é só necessário o investimento, nomeadamente ou no cobrimento das despesas fixas que esta universidade tem, dos cursos que tem e do apoio que é necessário para a contratualização dos professores. Porque a qualidade dos cursos também se vê pela capacidade e pelo grau académico
que os nossos académicos, ou conseguimos atrair para que os nossos académicos se fixem cá. Nós temos, inclusivamente, em vários centros de investigação, pessoas capazes, com necessidade de investimento dessas bolsas, com investimento de novas condições. E aquilo que nós estamos muitas vezes dependentes, e naquilo que falou da questão das infraestruturas, é às vezes de uma assinatura do Ministério das Finanças, que não assinam o papel há vários anos, e nós não podemos intervir, não podemos celebrar protocolos, e não podemos, embora não sendo nossa responsabilidade, dar melhores condições àqueles que escolheram a Universidade da Madeira. E, portanto, quando assim é, quando só se olha para a Grande Lisboa e para o Grande Porto, e sabe-se que ali a meio do país há Coimbra, e que no norte há Bragança, e que no sul há o Algarve, há pouco mais do que uma estratégia de enganar o povo português, e isso, de facto, não é coadunante com quem tem uma visão estratégica para o país e para a nação. E, portanto, eu concluía, respondendo ao líder parlamentar do PSD, ao seu deputado Jaime Filipe, que a mobilidade é um desígnio do nosso partido, como muito bem sabe. E é uma mobilidade que se quer mais justa e mais equitativa. E aquilo que nós temos visto é que as famílias madeirenses, se não tivessem o apoio do Governo Regional, continuam a merecer o tratamento dos 500 e dos 600 euros, até porque hoje a transportadora aérea, que é pública e que seguramente com a gestão pública vai resolver todos os problemas da mobilidade do país, tem em média 25% os preços para os mesmos sítios mais caros do que as companhias privadas. E, portanto, isso só demonstra a forma excelente como estas esquerdas têm governado Portugal, mas o melhor disto tudo, sabe, Sr. Deputado, é que ao final de 6 anos do Partido Socialista, ao final, teoricamente, de 6 anos de crescimento, ao final de 6 anos de desenvolvimento da economia, o melhor que a esquerda tem para dizer quando não consegue responder aos desígnios da mobilidade, aos desígnios dos subsistemas, aos desígnios, nomeadamente no investimento na mobilidade de uma outra maneira, que são os radares do Aeroporto Internacional de Madeira. A melhor resposta que as esquerdas têm para dizer é que a culpa é do Passos Coelho e do Paulo Portas. Portanto, nós não temos visão estratégica para além do cinto do umbigo do Primeiro-Ministro. Muito obrigado.